Dos vales posso avistar as colinas e delas posso escutar. Me dê alguns exemplos que apontam o cuidado de Deus em sua vida, nos mínimos detalhes, que mostram a fidelidade e bondade dele. Eu sou uma pessoa muito detalhista. E pelo fato de eu ser detalhista, Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Poxa, já chegou vezes que... Mínimos detalhes. Mínimos detalhes mesmo. Já chegou vezes que eu tava com vontade, né, de... Não sei como foi, eu tava com vontade de... Na verdade, eu tinha ido pra loja sem tomar café. E não ia dar tempo de eu tomar café. E aí chegou uma cliente e disse, o que eu trouxe pra você tomar café? Cuidado de Deus, gente. Aí quando ela saiu, eu disse, ai meu Deus, como o Senhor cuida. Gente, é uma besteira, é um bolo. Não é. Mas não é, não. A palavra do Senhor diz que a gente tem que começar a ver Ele em tudo, que Ele vai endireitar as nossas veredas, né? E aí... Então, é ver Ele em tudo, em cada detalhe. Detalhezinho. E aí o bolo chegou, e aí eu tomei café. E eu fiquei assim, eu disse, meu Deus. Sabe? Sem explicação, cuidado dele. E muitas coisas, o Senhor cuida de mim muito nos detalhes. Já chegou dinheiro na conta assim do nada? Já. Uma vez eu precisava pagar uma conta e eu não tinha loja ainda. Eu precisava pagar uma conta. Não, eu precisava pagar uma conta. Foi pagar um boleto e faltava R$ 75. E aí eu fui, já estava atrasado o boleto e eu preocupada, eu disse, Senhor, me ajuda a pagar esse boleto. E aí foi quando eu fui no cash, né, pedi o saldo para ver se o pai de Laís tinha depositado a pensão, ele não tinha depositado. Aí tinha um dinheiro lá, os R$ 75. Eu disse, será que foi o pai de Laís que depositou a pensão errado? Aí liguei pra ele, eu disse, você já depositou? Ele, não, só vou depositar amanhã. Aí eu disse, R$ 75 aqui é o quê? Mas aí eu fiquei... Muitas pessoas sabiam? Ninguém sabia. E aí, eu já nem sonhava de ter loja, Laís era pequenininha. Foi logo quando eu entrei na igreja. E aí eu disse, meu Deus, esse dinheiro aqui na conta, será que alguém depositou errado? Aí fiquei. Aí na hora, Espírito Santo, você não pediu? Aí eu disse, ai meu Deus, foi mesmo. Cuidado de Deus. Os 75 pra pagar o boleto. Aí eu fui lá nas carreiras, paguei o boleto. Tudo já entrou dinheiro na conta. Que assim, eu não imaginava quando eu entrei. Eu digo, valei-me Jesus. E assim, Deus já... IPTU pago, que ninguém sabe. Eu fui... E não foi eu, viu, gente? Não foi eu. Não foi eu, não. O IPTU foi assim, eu fui pagar... Era pra pagar dia 16, eu esqueci e fui pagar dia 17. Aí eu pedi a Daiane pra puxar. Aí a Daiane disse, nega, tá constando que tá pago? Aí eu disse, como assim que eu não paguei? Ela, você não pagou esse boleto errado, não, mulher. Eu disse, eu não paguei. Aí ela disse, vamos esperar uma semana. Aí puxou. E eu disse, aí, Daiane, ela, minha filha, consta que tá pago? Eu digo, não é possível. Eu disse, aí, a resposta é, o Senhor pagou. Porque eu não paguei. Ela, mulher, eu digo, foi o Senhor que pagou, porque eu não paguei esse boleto. Primeiro, eu atrasei, que era pra pagar ontem, no dia 16, eu esqueci, fui pagar no dia 17, porque só pode pagar no dia, né? Se passar, tem que puxar. E foi pago. Quem vive pela fé é assim. E assim, nós cremos. Foi ele, é ver ele em tudo. É ele. Viver pela fé, da boca pra fora, é fácil. É fácil. É igual aceitar Jesus de boca. Agora você viver... Não é tão fácil. Pelo que você não vê. Pelo que você não vê. Teve um... Colocar o pé onde não tem o chão. Caleb tava sem shampoo, Caleb tava sem condicionador, Caleb tava sem as coisas de higiene dele. Aí eu comentei assim, né? Eu disse... Caleb tá sem as coisas de higiene dele, amanhã eu vou me organizar pra comprar. No dia seguinte, me chega uma bolsa cheia de coisas, de produto de higiene pra Caleb. Cuidado de Deus. Às vezes a gente acha assim, é besteira. Não. O que é? Não é. É a fidelidade do Senhor. Fidelidade dele. Que a gente não merece e ele permanece fiel, o cuidado dele. Imerecível. E ele cuida a gente nos mínimos detalhes. Amém.
Sim, qual foi que você Tem presenciou? alguma- Porque é muita coisa. Foi a do que você me falou, da comida mesmo, da loja. Foi isso Algumas mesmo. vezes. Tem alguma profecia que você já viu se cumprir? Coisa que pareceu grande aos olhos naturais, mas você creu e ele fez. Deixa eu ver. Algo que já tinha sido profetizado e você viu acontecendo. Ai, Senhor, deixa eu lembrar, porque é tanta É coisa. tanta coisa. Alguma profecia. Teve um rapaz que disse bem assim, da igreja, Ney Carlos. Não sei se ele No vai seu assistir. relacionamento com a Guimarães, Alguma profecia. algo assim, teve? Como vocês se conheceram? Do relacionamento, teve. Foi assim, quando eu fui pro Vila Vitoriosa, né, uma moça, eu sempre pedi ao Senhor que me desse um relacionamento que eu não sofresse. Eu sempre pedi que eu não sofresse, porque eu sofri muito nos relacionamentos passados, eu sempre pedi isso pra Deus. E aí, quando eu fui pro Vila Vitoriosa, que eu voltei, a Guimarães já tinha mandado mensagem pra mim, eu não conhecia ele. E foi a primeira vez que eu vi ele, sabe? Parecia que não tinha ninguém ao redor. Tava tudo embaçado e eu só vi ele ali, em pezinho, lá no banco da igreja, né? E foi a primeira vez que eu vi ele. E dali pra cá, o Senhor, foi quando a gente namorou, noivou e casou, a gente casou em 1 ano, né? Porque já tinha a Laís e tudo. E teve uma profecia que não foi pra mim, eu que falei, né? Pra pessoa, que eu disse assim, próximo ano, você noiva pra casar. E no ano seguinte, essa pessoa chegou na igreja com a namorada. E eu nem lembrava que eu tinha profetizado. Aí ela disse assim, lembra que você disse que próximo ano eu ia arrumar uma namorada e ia casar? Olha aqui. Glória a Deus. Aí eu disse, amém. É muitas coisas. Gente, é boca de Deus. Eu sou exemplo, sabe, assim, vivo. De A muitas outra- coisas que ela já falou. De Alicia, Sabe? quando a Alicia tava no hospital, que eu fui visitar, eu disse, e a Ela Alicia vai falava sair com amanhã. certeza, isso Eu disse, muito a Alicia sai importante. amanhã. Isso. Amanhã você sai daqui, viu, tia? E no dia Foi. seguinte Ela foi recebeu visitar alta. num dia das crianças, dia 12 de outubro de 2023. Ela foi visitar no dia 13, a Alicia saiu. Eu disse, amanhã você tá de alta. Em nome de Jesus. Amém. E aí ela... E ela saiu, Ela para honra e saiu. glória do Senhor. E ela falava com uma convicção, isso é viver por fé. Ela disse, é só para honra e glória dele. Viu? Pergunte a ele. E ela falava com uma convicção, sempre me acalmando. Ela sempre tinha uma palavra, sabe, de Deus para me dar. Mas Sempre quando- de Deus, nada dela. Quando De a Deus. Alicia adoeceu, né? O Senhor me disse, o Senhor me falou, né, na verdade, essa doença não é para a morte, é para a vida. É tanto que ela me falava, eu dizia a Eu no promessa. desespero. Eu digo, é para a vida. É para a vida. E hoje tá aí a Alicia. O Senhor já tinha mostrado tanta coisa a ela, o porquê que ela estava na loja, que ela tinha propósito, e ela entendendo tudo e tudo se alinhando, tudo no tempo de Deus, nada no nosso tempo. A gente às vezes acha que as coisas estão demorando, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. E o tempo dele é perfeito. Ele faz assim, ele faz de uma forma para que vejam que foi ele que fez. E de forma assim, perfeita, sabe? Que não tem explicação. Já foi julgada injustamente por servir a Jesus? Oxe, sempre. Essa aí nós somos... Quem não, né? Quem E nunca o difícil servindo a Ele? Não é você ser julgado fora, mas de quem é da mesma fé que você. Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Isso. E só o fato dessa renúncia, que foi uma renúncia para obedecer a Ele, eu fui julgada. Até hoje sou. Pelas pessoas que se dizem servir a Ele. Entendeu? Porque nem todo mundo vai entender, nem todo mundo tem a E maturidade para entender. o questionamento, os julgamentos vêm justamente de quem a gente menos espera. E pessoas que se dizem conhecer a Jesus, pessoas da igreja. E assim, as pessoas acham que, porque servir a Cristo,
Deus é dono do ouro e da prata. Sim, ele supre, ele faz como ele quer. Mas a vida de Jesus aqui na terra, Jesus não veio carro berço de ouro, não. Quando o Thiago nasceu, não. Ele veio para servir. Para servir. E ele disse que o que quiser ser maior no reino dos céus, que seja o menor aqui. Ele nasceu em um estábulo. Lavando os pés lá dos discípulos, ele veio para nos ensinar Aí o povo acha que a se colocar, né, como menor. O evangelho é só isso. Sabe porque tem muita gente que prospera? Porque que Deus conhece o coração de cada um. Então, assim, busca o reino. A palavra dele diz: se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o restante eu vou acrescentar. E outra que, assim, Deus não vai te dar para que seja seu, não. Justamente. Ele dá para que você abençoe outras pessoas. Para que você abençoe outras vidas. É isso que muitas pessoas não compreendem. Né? Acha que Deus está abençoando, está dando e é só para mim. Não é só para mim, não. E eu já disse ao Senhor, eu fiz uma visão, uma oração, eu disse: Senhor, que o Senhor não me dê, se não for para mim abençoar os meus irmãos, se não for para mim, entendeu? Dividir com outras pessoas. Né? E assim, ele, né, tudo que ele prometeu, ele cumpre. E assim tem sido. Eu digo: não me dê não, Senhor, porque eu não vou aguentar ver um irmão precisando de algo e eu tendo e eu não poder dar. Entendeu? Então, não, só me dê se for para me ajudar. Ele nos abençoa, ele nos abençoa para a gente abençoar. É essa e assim, o segredo, sabe? Que não há segredo, na verdade. A vida de Cristo. Aqui foi julgamento. Então, se você está disposto a seguir ele, você vai ser julgado. Isso. Me dê 3 motivos de viver pela fé, coisas que você sabe que Deus já liberou. Você só está aguardando se concretizar. Eita! Ai. 3 motivos de viver pela fé. Algo que você sabe que Deus já fez. Minha casa. Amém. Eu sei que ele já fez, né? Glória a Deus. E assim, eu tive dúvida, não vou mentir, porque a dúvida vai sempre vir. Agora, cabe a você se vai dar ouvidos a ela ou a Cristo. Amém. Recentemente, né? E como eu disse, eu tô passando pelo processo da renúncia, porque Satanás, ele sempre fica ali, né? Vai. Sempre. E aí eu fui orar e eu disse... Foi quando eu pedi ao Senhor, eu disse: Senhor, se não for da sua vontade, tire do meu coração. Sabe, tire. Porque também eu ficar assim pensando nessas coisas e não é do Senhor, eu não quero não. Porque eu fico me machucando, sendo que não é do Senhor, eu tô à toa. Eu não quero. E aí o Senhor me deu a palavra quando Sara, o anjo visitou Abraão e disse que com 1 ano Sara estaria grávida. E Sara riu. Ela riu. Né? E o anjo disse assim: porque Sara ri? Há alguma coisa impossível para mim? Porque se eu for olhar dentro da minha realidade, a minha realidade diz que não. Não tem como. Mas se eu for olhar pela realidade de Deus... tantas coisas, né? Quando você recebeu a loja mesmo. O Senhor já tinha me mostrado. Eu inaugurando um lugar, que foi a loja. Então, assim, ele já liberou. Tudo agora é só questão de tempo. Tem mais alguma? Aqui eu coloquei 3. Sobre seu pai. Sim, o Senhor já me mostrou. Não é fácil. Às vezes a dúvida vem sempre. Por eu ver ele na situação que ele tá. Só que assim, quem me sustenta de verdade é o Senhor. Porque eu sozinha. Eu sou filha única, então eu sozinha passo bem pro lado do outro. Tem minha família, minha casa, tem Caleb. Pra quem não sabe, ela tem um pai que... meu pai é alcoólatra. Tem dificuldade, né? Ele não caminha direito e ele é alcoólatra. Então, essa semana ele já se levantou, né? Por conta disso, que a gente vinha pra cá. Que não é ele, né? Que não é ele. Então, assim, pra mim é muito difícil isso, mas o Senhor já me mostrou que... Isso eu nunca falei pra ninguém. Eu vou abrir agora... Né? Mas o Senhor já me mostrou. Ele no primeiro banco de sentado da igreja. Amém. Glória então, a Deus. assim, é só questão de tempo. Isso, o Senhor já liberou. Porque eu sei que Ele vai fazer. Por isso que, assim, eu tô em paz. Tem dias que é difícil demais. Mas, assim, quem me sustenta mesmo é o Senhor. Porque para dar conta de tudo a gente não dá, não. Verdade. E assim, se não fosse Ele... Oxi, eu já tinha entrado... Salmo 124. Eu já tinha entrado.
Se não fosse o Se não Senhor. fosse o Senhor. Porque eu já tinha entrado numa depressão, com certeza. Porque assim, eu sozinha. Né? Tem minha mãe é cá, eles não são separados. Então, assim, é muita cobrança em cima de mim. Eu sou muito cobrada, né? E assim, tenho que olhar cá, olhar lá, e tenho minha casa, tenho meu primeiro ministério que minha prioridade é meu esposo e os meus filhos, abaixo do Senhor, né? Minha prioridade é Deus, segundo lugar é meu esposo e meus filhos. Amém. E assim, para dar conta de tudo mais, é Ele isso. que nos sustenta. Maior presente que Ele te deu até hoje. Fora o amor dele, né? A salvação foi um dos. Mas eu acredito que meu marido. Amém. Sabe por Glória a quê? Deus. Laís, né? Porque se eu não tiver. Laís, eu tive Laís na adolescência. E se eu não tivesse tido Laís, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Porque foi algo. O nascimento de Laís foi onde me freou em muitas coisas. E onde eu tive que amadurecer precocemente. E eu tive que. Foi onde me deu forças para que eu não desistisse de nada. Né? Porque teve um momento da minha vida que eu me vi sozinha. Eu não tinha ninguém. E que tem momentos na nossa vida que a gente se vê sozinha é quando a gente encontra Deus, né? Ele Que a permite gente- para que a gente venha olhar para Ele. Isso. É quando a gente tá no silêncio, que só restou a gente ali mesmo e Isso. ele. E E a gente vê que só ele basta quando ele chega. Né? E a Guimarães, porque assim, logo quando eu entrei na igreja, com pouco tempo, a gente casou, né? Foi menos de 1 ano, a gente casou logo. E assim, eu nunca pensei que eu ia viver um relacionamento que eu vivo hoje, né? Uma pessoa que não mede esforços, do jeitinho dele, Do jeitinho dele. né? Pra Assim, cuidar, Deus prepara né? tudo. Sempre colocando a gente, eu, Laís, porque Laís não é filha dele, mas sempre colocando ali em primeiro lugar, de suprir, sabe? Quantas vezes ele já deixou de fazer por ele para fazer pela gente, né? Então, assim, foi algo em que o Senhor me deu para me ajudar a suportar o que eu tinha que suportar. Porque eu acho que se eu não tivesse ele... Eu tô falando assim em relação a ele porque é casal, né? Uma Né? só Filho, carne. a gente... Que é o lencinho. Filho pra gente não desistir, a gente encontrar força, é neles mesmo, sabe? Pra não desistir, tudo. E assim, que tá ali, que me ajuda também em relação ao meu pai, ele não tem obrigação nenhuma, mas assim, me ajuda muito em relação ao meu pai, porque se fosse eu sozinha pra subir, descer e vir, né, do jeitinho dele. Deus Mas sabe assim, tudo. e me ajuda Ele e Caleb. une propósito. Isso, e Caleb, porque Caleb ele veio para nos mostrar o mundo de uma forma diferente. Né? Eu não era a mesma. Eu era uma quando Laís nasceu. Quando Caleb nasceu, eu era uma, já sou outra. Né? E assim vai, em evolução. E assim até vai. que o Senhor venha. Né? Ela tem um filho autista, para quem não sabe. Caleb Veio para ensinar, né, Keise? veio para ensinar pra gente. Ele veio para ensinar que. Ai, Caleb ensina tanta coisa. As pessoas às vezes acham que não. Mas Caleb é muito sensível em relação a Deus, sabe? E Deus usa muito ele para falar algumas coisas. Que às vezes tem a criança, quem ensinou? Sabe? Mas Caleb ele veio Por isso que mostrar para mim, para Guimarães, né? O amor. Né? coisa linda. O amor de uma forma diferente. Né? É isso. Por isso que o Senhor fala, né, que nós temos que ter um coração como o de uma criança, Isso. né, para poder aquele que ser como uma criança, né, esse herdará. o reino Sobre a do céu. promessa, eu lembrei agora, uma promessa de Deus que eu vivo ela até hoje, que está lá que é Isaías. Nunca te deixarei, nunca lhe abandonarei. Amém. Porque assim,
eu nunca me vi de tudo assim. Se eu fosse olhar, o Senhor, ele nunca me deixou sozinho. Ele pode ter estado em silêncio. Sozinho. Mas sozinho ele nunca me deixou, né? Porque se eu fosse olhar... Porque aqui a gente fala as coisas resumidamente, né? Mas se eu fosse olhar, hoje em dia, era pra eu ter desencadeado uma depressão. E o Senhor me livrou disso. Por feridas que eu carreguei, por coisas que eu passei, né? Por muitos julgamentos, apontamento de dedo. Eu sempre fui aquela pessoa que cuido, mas aí quando chegar na minha vez, eu já pensei até nisso, né? Disse, meu Deus, eu sempre faço. E absolve também, né? E aí, quem cuida de mim? E aí o Senhor disse, quem cuida de mim de você sou eu. Né? Então, assim, mesmo. essa é uma promessa que eu vivo todos os dias. Nunca te deixarei e nem lhe abandonarei. Então, essa é uma promessa que eu vivo todos os dias, porque mesmo ele estando em silêncio, eu sinto ele do meu lado. Já teve noites que eu disse assim, Senhor, eu não tô conseguindo dormir, não. É porque eu sou muito sincerona, sabe? Eu disse, Senhor... Uma das coisas que eu aprendi também, né? O Espírito Santo, mas a gente também, aquela coisa, a gente aprende muito mais com o que a gente vê do que com as pessoas falando. Isso. E eu via muito exemplo de Casey nessa relação dela com Deus. E eu aprendi muitas coisas, sabe? E hoje eu passo por isso, eu vejo Deus em tudo, então até... Meu Deus, tudo, eu peço a direção dele até para dormir. Ela falou aí agora também, eu disse, Senhor, me ajuda aqui, traz meu sono, né? Se eu tiver sem sono, ou se eu tiver com muito sono, Senhor, abre meus olhos. E aí eu disse, uma vez eu cheguei e disse assim, eu tava muito agitada, né? Muito agitada, porque assim, a gente sempre viveu esse dia, eu nem sonhava em ter loja, eu tava desempregada na época. E a gente sempre viveu somente naquilo ali, o contadinho, né? E eu via a Laís crescendo. E aí nesse dia eu tava muito agitada. E eu disse assim, Senhor, vixe, me bota aqui pra dormir. Eu disse bem assim, eu digo, o Senhor é meu pai. Então, e eu senti, no momento em que eu senti aquela mão passar sobre a minha cabeça. E ali eu adormeci. Descanso. E ali eu adormeci. E quando eu tô assim agitada, eu corro pro braço dele. Né? Lança sobre mim toda a sua ansiedade. Isso, quando eu tô agitada, né? O lugar onde eu corro, sabe? Porque se não fosse, ai de mim, se não fosse o Senhor. Um dia desse eu tava assim. Eu tava perguntando a ele o que é que eu ia fazer no dia seguinte. Senhor, e amanhã o que é que eu vou fazer e tal. Bem assim, aí na hora eu fui fechar a porta do quarto, do nada eu prendi o dedo e doeu. E na hora o Espírito Santo trouxe aqui, vá dormir, vá descansar, que do amanhã cuido eu. Eu estava preocupada com o que eu ia fazer. Pronto, vou dar uma dica a vocês. Quer descansar no Senhor? Descanso é o quê? Dormir. Quando eu tô agitada, eu digo, me dê sono. E eu vou dormir. E assim, hoje... hoje, tem ainda mais perguntas? Só duas. Tá finalizando. Tá finalizando. Menina, mas... É coisa, né? Ai. A fidelidade de Deus, né? Como diz lá Salmo 100, né? Que a misericórdia dele, né? Que o Senhor é bom, a misericórdia dele dura para sempre, e a fidelidade de geração em geração. E a gente vai vendo tudo se cumprindo, né? O cuidado dele com a gente. Eu já fiz essa? Como está a Casey hoje? Não. Pronto. Como está a Casey hoje? Com base na sua vida, desde que começou a andar com Cristo? Mais madura, né? Mais madura. Tem esse jeitão todo de menina, sabe? Mas... Deixou de ser uma bebê na fé. Não está tomando mais, como leite. A palavra diz, o leite, não. Tô mais madura, né? Entendendo mais algumas coisas que eu não entendia, mas eu acredito que é o amadurecimento. Né? A Casey de antes era uma menina cheia de sonho. Não vou dizer que não tenho sonhos. Sempre fui muito sonhadora. Meu Deus, eu sou sonhadora demais. Minha mente é muito fértil. E às vezes eu digo, Senhor, minha mente é tão fértil. Sabe, eu imagino coisas que eu fico assim. Eu digo, eu acho que o Senhor era pra mim de lá pra cá. Essa daí, meu Deus. Eu disse, essa daí só pra mim mesmo.
Porque assim, eu tenho a mente muito fértil, eu sou muito sonhadora, mas assim, eu amadureci muito. Eu não sei se é porque eu tô chegando nos 30, né? A gente vai mudando, mas assim, amadurecimento. Não, é o convívio É o com convívio. ele. Eu tô mais madura, mais Ele tá te calada. ensinando. E é nas lutas que a gente aprende, nas dores. mais caladas, aprendendo que existem coisas que vai ser só eu e ele, existem coisas que ele vai falar que é pra mim falar. E vai ter coisas que ele vai me dizer que é pra mim ficar calada e só guardar. Amém. É isso mesmo. De 0 a 10, qual a sua escala? Onde 0 é estacionei. 5 é avançando e buscando cada dia mais dele. E 10, estou saciada, me sinto completa e não preciso buscar mais. Não, minha gente, eu tenho que buscar muito ainda. Eu não vou botar 5, não, vou botar 4. Porque eu tenho minhas falhas ainda. Todos né? nós temos. E assim, é algo que eu quero deixar claro aqui. Eu tenho minhas falhas e assim, eu não sou Casey, menina, não. O Senhor sabe, Ele me conhece, né? Mas assim, 4. Que eu tô em busca, né? Tem dias que eu erro, tem dias que eu acerto, tem dias que eu erro de novo, tem dias que eu acerto seguidamente. A vida do cristão. É aquele gráfico, né? Tem dias que assim, eu tô... Sabe? E algo que eu sempre peço ao Senhor, não me faça esquecer daquilo que o Senhor já fez. Isso. É importante a gente lembrar sempre. Isso, não me faça... Fazer a lembrança. Onde eu chegar... Isso. Se o Senhor quiser me levar, não sei pra onde. A essência. Não me faça esquecer daquilo que o Senhor já fez. Isso mesmo. E eu perder a minha essência no Senhor. Eu não quero, não. Se for, como eu disse. E uma oração que eu fiz, eu disse, se for pra mim ter as coisas e não tá no centro da sua vontade, o Senhor não me dê nada, não. E aí foi quando veio a renúncia, que eu acredito que o Senhor me pediu pra ver se realmente eu iria dar. Eu iria entregar. Que no fundo, ele já sabia que eu ia entregar, mas eu acho que ele queria saber qual seria a minha... Ele já sabia, mas assim, que ele já sabe de tudo, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de tudo. Mas foi mais para um ensinamento, um aprendizado para mim, né? Foi mais para um aprendizado para mim, porque eu aprendi que a gente não é nada, não. A gente não é nada. Eu percebi. A gente não é aquilo que a gente tem. Aqui o povo diz, você... As pessoas se preocupam muito com o ter e não com o ser. Isso, você é aquilo... A gente é aquilo que tem. Não, porque hoje você tem, amanhã você pode não ter. Isso. Do pó a gente veio, pro pó a gente voltará. Tá? Amém, Se lembre-se disso. Hoje você tá aqui, amanhã você não sabe se você vai estar aqui. Isso. Porque o dia de amanhã ele pertence só a Deus. Basta cada dia o seu mal. É o que diz a palavra. Igual aquele que estava guardando as coisas, Isso. né? Não lembro agora, mas tem uma passagem que ele estava guardando e ainda naquela noite ele perderia a sua vida. Isso. E ele estava querendo derrubar os celeiros Isso. para construir mais celeiros e guardar mais coisas. Mais coisas. E assim, a palavra do Senhor diz o quê? É juntar tesouros no céu. Nos céus. Onde a traça e a ferrugem não consomem. Você ajuntar aqui, não estou dizendo que você não vai ter uma reserva dos seus coisas. E nós somos ricos. Nós somos ricos. Entendeu? Porque assim... Né? Somos abençoados demais. Nós já somos abençoados em toda sorte de bênçãos celestiais. E não é a gente que tem que estar com o povo diz, corra atrás da sua bênção. Não, é as bênçãos. Seja que vem que tem que vir, a gente tem que correr atrás do Senhor. Isso. Em busca dele. Amém. Buscar a ser como ele. A gente só vai chegar nesse patamar quando a gente estiver no céu, mas é uma caminhada. A palavra diz tudo, uma caminhada cristã. Que você vai ter dias que você vai acertar, vai ter dias que você vai errar. Você vai pecar, porque quando a gente estiver nessa carne, a gente é tendencioso ao mal. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai se afastar ou você vai se juntar mais a ele? Né? Porque o Senhor sabe que nós somos falhos. Ele sabe onde é a minha falha, Ele sabe onde é a de Verônica, Ele sabe onde é a sua. Então, Ele olha o nosso coração, né? É o que Ele conhece, o que Ele quer, né? O que Ele diz na palavra dele, né? Onde estiver seu tesouro, ali estará o seu coração, né? Quando eu renunciei, meu coração não estava em Deus. Ele foi para Deus depois da renúncia. Depois da renúncia. Aí sim, ele foi para Deus. Porque antes sempre eu busquei o Senhor pelo que Ele era. Não pelo que Ele fazia, porque assim eu, pecadora, vivia num lamaçal. Gente, eu vivia em uma lamação de pecado. Que não foi nem o
pinguinho de Verônica, não. Você ainda foi, menina. Foi, eu vivia em um lamaçal de pecado que eu tava coberta totalmente. E ele olhou pra mim, me escolheu. Que eu olhei assim, eu digo, como Quando é que ninguém mais nos enxerga, ele isso, eu enxerga. disse, como é que Igual aquele Natanael, né? Que estava na Isso. figueira. Eu disse, como Embaixo é da figueira que foi o Senhor visto. me escolheu, eu assim, toda suja, errando. Eu já fiz tanta coisa. Maria Madalena. Eu me identifico muito com a história porque assim, eu já fiz tanta coisa. Minha gente, que eu É um digo, lamaçal tão grande. que eu fiquei assim, eu disse, como é que. Depois O que, Senhor- que a gente Pronto. tá nele, né? Que a gente olha assim, meu Deus, eu fazia isso Eu mesmo. peco tanto que eu fico assim, eu disse, pronto, até comentei, né? Eu disse, meu Deus, eu não me vejo digna de estar no altar, não. Louvando o Senhor, não. Mas se o Senhor me chamou, eu tô aqui, mas eu não me acho digna de estar ali. Porque assim, eu tenho minhas falhas, eu tenho meus pecados. Eu não sou santa. Eu busco a santidade. Isso. Né? Eu busco ser Todos os parecida dias. com ele. Santo só um. Só ele. Só ele. E assim, é uma busca diária e incansável. Porque quanto Ser de mais santos, porque ele é foi santo. Ele é santo. E é uma busca incansável todos os dias. É um leão que você mata por dia. Se você não matar o de hoje, amanhã vem 2. Então, é essa busca. É você estar vigilante. Isso. Em vigilância, o mundo espiritual, ele é real. Ele é real. Da mesma forma que nós estamos aqui, os anjos estão ao nosso redor. Mas ao nosso derredor, ele está tentando tragar. Verdade. Porque assim, Satanás ele já sabe para onde ele vai. Ele sabe já que ele vai pro poço do inferno e ele vai ficar lá. Ele já sabe o lugar dele, então ele vai trabalhar incansavelmente para levar pessoas junto com ele. Porque ele já sabe que o lugar dele é lá. Então, então, por isso que eu digo, às vezes a gente brinca um pouco de ser cristão, só que Satanás ele não brinca não em serviço. Porque ele já sabe onde ele vai, então ele vai querer levar mais pessoas e a gente com ele. imagina o mal, às vezes as pessoas fantasiam muito, ver Satanás como com chifre, feio, fedorento. Não. Ele vem em lobo, em pele de cordeiro. É, isso mesmo, em pele de cordeiro. Para que a gente possa, né, ali cair na tentação, E a gente né? precisa visar o reino, visar Cristo. Isso. Viver da seguinte forma. Nessa Não tirar os situação, olhos dele. como Cristo agiria? Muitas das vezes o Senhor agiria de uma forma que a nossa carne não queria que a gente agisse. Verdade. Mas aí você vai escolher agir pela carne ou agir por Cristo. Por isso que é importante conhecer a palavra. Porque Isso. quando você conhece a palavra, você vive à luz da palavra. Né? Ela vai ser a lâmpada para iluminar Isso. os seus caminhos, né? A luz para os seus pés. Porque você vai querer fazer somente o que ele está mostrando ali, o que ele faz. Você vai saber conhecer o que agrada e o que não agrada. Vai saber discernir o bem e o mal. E assim, hoje a gente vive pela graça. Antigamente, na época da lei, você só era se você fosse pego no pecado. E hoje só de você pensar, por isso que a palavra do Senhor lá, eu não sei se é Hebreus ou se é Efésios, diz que tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que for sadio, nisso pensai. E é algo que Satanás ele tem entrado muito, é nos pensamentos, é na mente. Então a gente precisa guardar a Por nossa isso mente. que a gente vê muita gente com depressão, Isso. ansiedade. A gente precisa guardar a nossa mente. Eu era uma pessoa que eu Isso. sofria muito antes do tempo, igual a Não peru. andar ansioso por coisa alguma, a não ser pela oração e súplica. súplicas. Porque assim, a minha Nélia até dizia direto, tá igual a peru, sofrendo antes do tempo. Eu passei Porque por eu isso era também. assim. Só que assim, Deus fica na onde? Aquele que guarda. Então, é como assim, tem pessoas que dizem, eu tenho que juntar. Porque Deus disse que a gente precisa vigiar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Certo? Tudo bem. Não é errado você juntar. Mas e o Deus provedor? Isso, onde é que fica? Onde é que ele fica? Então, ele não provê?
Porque quem está fazendo é você, por isso que você está se cansando. Justamente. Então, assim, o pessoal ficou 40 dias no deserto. As sandálias não se toravam e as roupas não se desgastavam. 40 dias não, 40 anos. Você tem noção de você estar com 40 anos vestindo a mesma roupa e ela não se rasgar, e a mesma chinela e ela não se torar? Recebendo maná do céu. E recebendo maná do céu. E foi uma palavra que o Senhor me deu quando foi a renúncia. Que E Ele é o mesmo, continua sendo o mesmo. Sendo o mesmo. Nós que mudamos. Porque o mesmo Deus que cura leproso, que faz cego enxergar, que faz coxo andar, Ele permanece sendo o mesmo. Nós que mudamos. Às vezes a gente não tem fé suficiente para isso acontecer. Isso. No momento da renúncia, o Senhor, eu lembrei agora, o Senhor falou assim, o maná, quem derrama. Existe semente de maná? Se você for procurar, não tem semente de maná em canto nenhum, porque era uma substância que Ele mandava pra gente. É verdade. Né? Então, assim, quem supre é Ele. Quem faz é Ele. Ah, Keis, o dia de amanhã? Não sei. Ah, Keis, o que é que o Senhor vai fazer com você agora? Não sei. Só confie. Só tô confiando. E não desvie os olhos dele, né? Porque a gente vê que Pedro, quando ele começou a afundar, foi porque ele desviou os olhos do Senhor. Então, não desvie os olhos dele, não coloque os olhos no problema, na situação ao seu redor. Não se preocupe com nada. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. E assim, o ser humano, ele é falho. Da mesma forma que eu sou falha, Verônica é falha. O ser humano, ele é falho. Nosso olhar, ele tem que estar fixadamente em Cristo. Quantas das vezes nós falhamos com o Senhor? Sofremos a consequência, porque é de fato do mesmo jeito que a gente sofre a consequência de desejar o bem, a gente vai sofrer a consequência de desejar o mal. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Isso. Entendeu? Então, assim, se você plantar bênção, você vai colher bênção. Se você plantar maldição, você vai colher maldição. Verdade. Então, assim, nós somos falhos. Então, nosso olhar tem que ser para Cristo. Pode ser que chegue um momento que eu e Verônica, nós somos amigas. Se chegar um momento dela falhar, eu vou orar. Eu vou dizer, Senhor, me diga aqui se é para mim conversar com ela. Se não for para mim conversar, então o Senhor chegue e fale para ela, para ela entender. E vir da mesma forma sou eu. E a gente tem que sempre estar disposto em ouvir ao Senhor, mesmo que aquela palavra seja um sim, e mesmo que aquela palavra que o Senhor venha nos dar seja um não. Porque o não de Deus é agora, mas às vezes Ele está nos livrando de algo futuro, que a gente não entende agora. Né? Então, assim... E como filhos, nós temos que aceitar a disciplina dele, né? Porque pai. Ele só disciplina quem Ele ama, Quem como ele a palavra é como diz. nós somos mães. Se a Alice fizer algo de errado, você vai disciplinar. Isso. Se Caleb fizer algo, Laís, eu vou disciplinar. E a palavra diz assim, vocês, sendo os maus, dão coisas boas aos seus filhos. Imagine o Pai que está nos céus. É verdade, amém. Entendeu? Será que se Caleb me pedir pedra, eu vou dar pedra? Isso. Eu não vou dar pedra. Ou se ele me pedir um peixe, eu vou dar pedra? Eu não vou dar pedra, eu vou dar o peixe. Vai dar uma cobra. Entendeu? Da mesma coisa é o Senhor. E a gente usa isso, os exemplos que a gente tem. A gente às vezes tem uma criança pequena em casa. Eu estava ouvindo uma pregação um dia desse no louvor. E uma criança pequena em casa, se pedir para ir tomar um banho de piscina, né, que não sabe nadar, criança pequenininha, vocês, como mãe ou pai, você vai deixar? Não. Então a mesma coisa é o Senhor. Por quê? Porque aquilo ali, o não dele está livrando, né? Porque a mãe não quer perder o seu filho. Então o Senhor, Ele está te guardando, né? O não dele nos preserva, é um cuidado dele, sabe? É um ensinamento também, é uma preparação. E as pessoas às vezes não estão dispostas a receber essa disciplina, né? E é importante a gente ver também essa questão de todos nós somos falhos, sim, somos pecadores, mas existe aquele que sente prazer no pecado e existe aquele que se arrepende genuinamente. Isso, porque o que ele quer... Nosso prazer tem que ser na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Dia e noite. O que ele quer é que a gente se arrependa genuinamente, né? Davi, ele pecou, né? A gente tem várias histórias na Bíblia, mas Davi se arrependeu genuinamente. E foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, mesmo assim pecou. Mas ele se arrependeu, né? Essa diferença, porque assim, o Senhor, Ele conhece o que está aqui, ó. Então, essa diferença que a gente vê também lá em Abel e em Caim, quando foram sacrificar, né?
Porque Abel, ele deu o melhor dele para o Senhor, né? Ele ofereceu ali aquele sacrifício e deu com o coração, né? E Caim, o Senhor viu o que estava por trás de Caim. O Senhor sabia o que estava aqui. E o Senhor deu chance para Caim, mas mesmo assim, o Senhor sabia o que estava aqui no coração dele e ele acabou matando o seu irmão por inveja, né? Por coisas ruins que tinha dentro do coração dele. Então, que a gente aprenda a se arrepender e a guardar o nosso coração em Cristo Jesus. E, assim, às vezes a gente sempre diz assim, a criança tem que ter limites. O Senhor também coloca limite na gente. Se a criança tem que ter limite, imagine a gente. Imagina a gente. Né? Então, o não de Deus também é um limite. Verdade. Sabe? Pra gente. Então, assim, às vezes a gente não entende. Eu já levei tantos nãos do Senhor. O Senhor dizia não, e eu ficava, me descabelava, eu chorava. Depois eu entendia. Que a gente... Por isso que o Senhor diz no nosso coração, a nossa pureza do coração tem que ser como a de uma criança. Isso. Né? Porque a criança, a gente vai botar ela ali e vai dar uma disciplina, mas depois ela vai correr pro nosso braço novamente. Vai dizer que nos ama. Isso. Então, essa pureza que, né, que o Senhor quer da gente. De ter o coração como de uma criança. É verdade. Para finalizar, resuma Deus em poucas palavras para você. Suficiente. Suficiente. Amém. Suficiente. Suficiente. Só Ele basta. Só a graça dele nos basta. Eu estou aprendendo, sabe? A estar mais satisfeito em Cristo. Amém. Eu tenho aprendido a estar mais satisfeita nele. Amém. Tendo Ele, tem tudo. Tem tudo. Preenchida de tudo. Ele é suficiente. Né? Isso não... Casey, e se você passar por dor, Ele é suficiente. Ele é suficiente. Em tudo. Amém. Glória a Deus. Então, finalizamos, né, com o nosso programa aqui no YouTube, o projeto dele, né? Finalizamos com o Casey, que foi mais forte testemunho. Então, a nossa primeira convidada, e tenho certeza que essa palavra vai fluir como rios de água viva. Amém. Por onde ela passar. Amém. E vidas serão alcançadas através do que ela testemunhou para a gente. Né? Quando o Senhor me confirmou que seria ela, eu orei, e o Senhor ainda me deu o título, que seria superação. Né? O título da nossa live, do nosso vídeo, aqui seria superação. E que superação essa menina passa, né? E passou, sabe, para viver uma vida com Cristo e no final de tudo falar que só Ele é o suficiente, que só Ele basta e que está feliz com Ele, porque só quem vive isso é quem vai entender o que ela trouxe para a gente aqui hoje, tudo que ela relatou aqui hoje, sabe, que momentos, né, difíceis, mas é na dor que há crescimento, né? E quantas coisas lindas o Senhor tem feito, que cuidado Ele tem com a vida dela, com a vida dos dela também. E é isso. Foi uma bênção, ser tu uma bênção, né? Como Amém. Diz lá em Gênesis 12. Amém. E assim, é uma caminhada, minha gente. É uma caminhada. Você tem que ser completo em Cristo. Né? A gente precisa ser completo em Cristo. Não é meu esposo que vai me trazer felicidade. Não é os meus filhos que vão me trazer felicidade. Eles trazem sim, mas a minha felicidade ela precisa estar completa em Cristo. Verdade. Porque vai chegar um momento que o Senhor pode... Minha filha vai casar, Caleb vai casar, eles vão viver a vida deles. Vai chegar um momento que vai ficar só eu e Guimarães, e daqui pra lá Jesus não voltar, né? Porque Ele tá voltando. Conserte sua vida. É verdade. E... Se daqui pra lá o Senhor não voltar, vai chegar um momento que eu não sei, Deus pode levar eu primeiro ou a Guimarães primeiro, a gente não sabe. Então a gente precisa ser completo em Cristo.
Ele que tem que completar. As coisas do mundo, elas se vão, vêm. Hoje, por exemplo, essa poltrona aqui, ela tá aqui, mas de repente ela pode, sei lá, se para lá, a gente não sabe. Essas coisas são muito fúteis, passageiras. A nossa vida é passageira. Queira uma vida eterna com Cristo. Né? Isso, e aí assim... Para onde nós iremos, né, Keila? Só Ele tem palavras de vida eterna. Tem palavras de vida eterna. E Ele é bom, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é justo. É uma coisa que o Senhor, Ele é justo. Ele é justo. E leve assim para sua vida que princípios e valores são inegociáveis. Não negocie aquilo que você serve. Amém. É isso. Ai, gostei. Verdade. Tá? Gostou? E foi bem o mover do Espírito Santo, realmente. Né? Foi tudo Ele conduzindo. Né? Desde da oração, quem é que viria, o tema, o convite que eu fiz a ela estando aqui agora, tudo vocês vão sentir daí, porque, né? E assim, é algo que eu, quando eu digo que é o Senhor que cuida da gente, Ele cuida, né? Porque antes eu cobria ela de oração, né? E hoje é ela que me cobre. Eu aprendi. Sabe, porque a melhor Sabe, forma é o melhor presente. Amar o outro. É você orar por ele, porque você está se colocando na brecha. Isso. Então eu acredito que a maior prova de amor é você se orar. dispôs a deixar os seus pedidos, as suas vontades de lado e orar por outra pessoa, né? E para que o Senhor, para que ela venha alcançar até coisas que sejam parecidas com o que você quer. Mas você se colocar na brecha, à disposição para estar ali. Talvez eu fale em outro momento, mas eu senti o meu batismo com fogo quando eu estava pedindo por 3 pessoas, enquanto eu estava sedenta de muitas coisas que eu já vinha pedindo, sabe? E eu estava pedindo por 3 pessoas, eu lembro como se fosse hoje. E eu senti, sabe, aquele fogo queimar, e eu não sabia nem o que era ainda direito. E aí a coisa para mais para frente. É muita coisa, o mover de Deus é lindo. E é isso, que Deus abençoe a todos, né? Curtam, né? Compartilhem, comentem. E a palavra do Senhor, ela tem que ser compartilhada. Né? As coisas do mundo a gente não gosta de estar enviando, né? Coisas que não vão edificar. Então a palavra do Senhor a gente precisa compartilhar para que outras vidas, né, possam ser também edificadas pela palavra dele e possa vir para perto, né, desse Pai que nós estamos aqui falando para vocês, para que vocês sintam esse amor, esse cuidado que ele tem com cada um. Amém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Um cheiro. Até o próximo. Até o próximo. Com o nosso próximo convidado. Vou orar para que o Senhor me direcione. Direitinho. Não sei se voltarei aqui, não sei o que Deus tem. É o que Deus prepara, né? Que vai que, não sei, as coisas tudo de Deus nas é tudo mãos assim. dele. Né? Às vezes o Senhor me surpreende sempre. Que eu digo, Senhor, eu não tô acreditando numa coisa dessa, não. Aí ele diz, pois é isso mesmo. É isso mesmo. E é isso, né? Abrir aqui um pouquinho de mim, de quem eu sou, que não é nada sobre mim, sempre vai ser sobre ele. Ele. Vai ser sempre sobre ele. Amém. Fiquem com Deus.